Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Como a Bia compartilhou, nós estamos trabalhando durante esse mês a respeito da gratidão. E eu queria, talvez você já está convencido, talvez no decorrer desse mês você tenha vindo, você está convencido de que precisa ser grato. A palavra de Deus fala a respeito disso, nós ouvimos muitos textos da palavra de Deus falando a respeito da gratidão, render graças ao Senhor, sedes agradecidos, e na verdade a ciência também tem chegado à mesma conclusão. Eu só vou relembrar de alguns aspectos, de alguns benefícios. Se você não está convencido ainda de que ser grato faz bem para você, eu vou relembrar alguns resultados de pesquisa falando a respeito da gratidão. Então, a gratidão, você ser grato, ajuda a desenvolver amizades. Ajuda a desenvolver novos relacionamentos, porque uma pessoa grata é agradável, né, da gente conversar, da gente se relacionar. Um outro benefício da gratidão é que ele ajuda a você dormir melhor, você ter um sono melhor. Ele ajuda no seu humor também, e no seu vigor, na sua força, no seu ânimo para o dia a dia. Então a gratidão ajuda nisso. A gratidão também ajuda na sua saúde física, na saúde emocional que a gente tem visto também. E a gratidão também ajuda a deixar outras pessoas felizes. Se você quer fazer a outra pessoa feliz, experimenta agradecer ela. Experimenta dizer muito agradecido, muito grato, muito obrigado para essas pessoas de coração. Você vai perceber que isso traz alegria para as pessoas. E um dos benefícios da gratidão também é ajudar no seu relacionamento amoroso. Então, se você namora, se você é noivo ou noiva, se você é casado, se você já está casado há muito tempo, a gratidão ajuda a manter o seu relacionamento saudável. Então, a gente não precisa convencer você de que você precisa ser grato. A gente sabe que ser grato faz bem para a gente. Eu queria... Então, você vai perguntar, tá, tudo bem, eu sei que tem que ser grato, mas e para virar a chave, né? O Val falou sobre virar a chave. Cara, como é que vira a chave desse negócio? Porque eu quero ser, mas é difícil ser grato, né? Eu vou dar um exemplo do apóstolo Paulo. Nós ouvimos bastante daquilo que ele falou hoje. Esse texto está em Atos 16, versículo 25, nós podemos ler juntos aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Você já percebeu onde Paulo estava, né? Já fica a dica. Outros presos, então significa que eles estavam presos. Eles estavam aprisionados, e a palavra de Deus diz assim que eles estavam orando e cantando a Deus. Agora, vamos fazer só uma retrospectiva, talvez. Por que eles estavam lá? O que aconteceu para eles estarem presos? Então eu vou fazer um breve resumo, tá bom? Logo depois que Jesus, um pouquinho antes de Jesus voltar para o Pai, de encerrar o seu ministério aqui na terra, Jesus disse o seguinte: vão por todas as nações, para todos os lugares, e falem deste evangelho, falem dessas notícias, falem para as pessoas que Deus as ama, falem para as pessoas que Deus as perdoa, falem para as pessoas, orem pelas pessoas, curem as pessoas, expulsem os demônios das pessoas, falem daquilo que Deus está fazendo, e a obra que Deus fez através de Jesus. Essa foi a ordem de Jesus. E Paulo e Silas e toda a equipe deles estavam empolgados e levando o evangelho para todos os lugares que eles podiam ir. E do lado esquerdo de vocês, tem um lugar chamado Bitínia, onde tem a palavra Ásia, um pouquinho mais para cima tem Bitínia. Eles falaram, nós vamos para lá, nós queremos pregar o evangelho lá em Bitínia, nós queremos falar de Jesus lá em Bitínia, queremos orar pelas pessoas lá em Bitínia. E a palavra de Deus diz assim que eles tentaram ir para lá, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Eu não sei que impedimento foi esse. Não sei se furou o pneu do carro, não sei se alguém ficou doente, eu não sei o que aconteceu, se furou o casco do barco, alguma coisa aconteceu que eles não puderam ir para lá. E a palavra de Deus diz assim que, na verdade, eles foram impedidos por Deus para irem para Bitínia.
E aí Paulo, então, durante a noite teve uma visão de uma pessoa pedindo ajuda. E essa pessoa era da Macedônia, do outro lado, aqui, ó. E essa pessoa, então, teve uma visão, e ele viu, então, esse macedônio e falou, olha, vem nos ajudar, nos ajuda. E aí Paulo falou, Deus está falando para a gente ir para outro lado. Agora eu entendi por que a gente não foi para Bitínia, porque Deus está chamando para a gente ir para Macedônia. E foi isso que eles fizeram, eles foram para Macedônia. E qual é o resultado disso tudo? Eles estavam muito felizes, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles entendiam que se eles obedecessem a Deus, ia acontecer muitas coisas. Iam acontecer milagres, as pessoas iam ser transformadas, as pessoas iam ser restauradas. Deus ia fazer uma coisa muito legal lá em Macedônia. Então, eles foram para Macedônia. Quando chegaram em Macedônia, o que é que aconteceu? Eles estavam indo para uma casa de oração, para um lugar de oração, e tinha uma mulher. Não é ela exatamente, tá bom? Mas tinha uma mulher, a palavra de Deus diz assim, que ela era possuída por um demônio que fazia adivinhação. Então, as pessoas queriam saber o futuro, falava com essa mulher, a mulher falava o que ia acontecer, e ela era uma escrava, então os donos dela ganhavam muito dinheiro com ela. Então, eu não sei quanto que ganhava, mas eles ganhavam muito dinheiro. E essa mulher, quando encontrou com Paulo e Silas, começou a gritar bem alto, eis o servo de Deus, que anuncia a salvação. E ficou buzinando. Toda hora, atrás de Paulo e Silas, o servo de Deus, o servo de Deus, o servo de Deus. E tem uma hora que o Paulo ficou chateado, assim, ele ficou enfesado, falou assim, demônio, fica quieto, sai dessa mulher e não enche mais. E o demônio foi embora. Aí o que aconteceu? Os donos dessa mulher, dessa escrava, perceberam que não iam mais ganhar dinheiro com aquela escrava. Aí eles ficaram bravos. Aí o que aconteceu? Eles foram levados para julgamento, falando que eles estavam tumultuando a cidade, criando confusão. E na verdade o que Deus estava fazendo por eles eram muitos milagres e maravilhas, e as pessoas estavam sendo tocadas por Deus através da vida deles, mas eles foram levados para julgamento, e então finalmente eles foram presos. E é nessa situação que eles estão na cadeia. A palavra de Deus diz assim também, que foram colocados troncos nos pés deles, para eles não fugirem. E eles estavam então na cadeia, e aí a gente vê, voltamos para aquele versículo de novo, falando, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Depois você pode ler Atos 16, para ver como é que se desenrola toda essa história, é bem legal vocês lerem, é muito interessante o que Deus faz depois. Mas a gente quer trabalhar um outro ponto dessa questão da alegria, por que Paulo estava cantando? Olha, se fosse você ou eu, provavelmente você não sei, né? Você é diferente, mas eu, talvez, numa situação igual ao Paulo, Deus impedindo para você ir para um lugar, porque não era para estar em Macedônia, não era para encontrar aquela mulher, mas Deus impediu, eu fui para um lugar que Deus me falou para eu ir, e eu estou aqui preso, eu aqui acorrentado, preso, injustamente, eu estou querendo fazer um bem, compartilhando o evangelho, e eu preso, mas eu ia reclamar, eu não sei se você ia reclamar, eu ia, Deus, poxa Deus, eu faço tanta coisa, eu estou servindo ao Senhor, estou te obedecendo, estou indo para o culto, eu estou te servindo, eu trago as minhas ofertas para o Senhor e acontece essa coisa ruim na minha vida, isso porque foi o Senhor que mandou, Deus, alguma coisa está errado. Talvez esse seria o natural nosso, de reclamar, de murmurar, mas a atitude de Paulo e Silas, eles começaram a adorar e louvar a Deus. Mas eu creio que não é vamos fazer porque é o nosso, não, porque tem que fazer, não. Havia alguma coisa diferente em Paulo. Se a gente vai lendo alguns textos, algumas frases que Paulo fala, ou alguns escritos dele, a gente vê algumas coisas interessantes. 1 Tessalonicenses 5,18, né, que nós lemos hoje, deem graças em todas as circunstâncias. É uma coisa que Paulo diz. Paulo diz também para Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vos direi, alegrem-se. Tem talvez alguns, quando algum dirigente está conduzindo louvor, ou algum pastor está ministrando a palavra, geralmente as igrejas mais empolgadas, né? Geralmente fala assim, quem está feliz bate palma, aí toda a igreja bate palma. Não sei se você às vezes você não está feliz, entendeu?
Mas você bate palma porque tu está batendo palma, senão o irmão olha para o seu lado e fala, cara, você não está feliz? Não, eu estou feliz. Aí você bate palma. Aí aquela coisa, né, para te deixar animado. Aí você fica animado na hora, mas depois você vai embora, depois fica desanimado de novo. Assim é a nossa vida, né? Mas Paulo fala assim, alegre-se sempre. Não é quando você está no culto só. Não é só quando você está com as pessoas legais. É para você se alegrar quando você está na sua casa com o seu vizinho chato. É para você se alegrar quando você está no seu trabalho e o seu chefe é chato. É para você se alegrar quando você tem que fazer uma prova, um concurso, tem que estudar. Alegre-se sempre no Senhor. Você se alegrar quando fura o pneu do teu carro, quando tem goteira na sua casa. É isso que Paulo fala, alegre-se sempre no Senhor. Quando você vai pagar a conta não tem dinheiro, né? Alegre-se, é difícil, né? Mas a palavra de Deus, alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Às vezes a gente faz uma birra com Deus, né? Deus, o Senhor não me atendeu, também eu vou parar de orar, não vou orar mais. E aí, irmão, você está orando? Não estou orando não, porque eu oro, Deus não responde, está difícil, eu estou meio desanimado. Mas Paulo fala, alegre-se no Senhor e não parem de orar. Sejam pacientes nas dificuldades. E uma coisa que intriga um pouco, é isso que Paulo fala. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Está lá em Filipenses 4, 11 e 12. E se a gente vê a vida de Paulo, em Atos fala muito, a gente percebe que ele não está falando de bobeira. Realmente a gente percebe que ele leva uma vida de viver contente em qualquer situação. E existe uma diferença entre estar agradecido e ser agradecido. O apóstolo Paulo ficava chateado? Lógico que ficava. Ele ficava nervoso? Lógico que ficava. Ele ficava frustrado algumas vezes? Claro que ficava. Mas essa não era a essência dele. Ele estava frustrado, ele estava nervoso, ele estava com algum sentimento ruim, ele estava talvez entristecido em algum momento? Sim. Mas o ser dele, a essência dele, o caráter dele é de gratidão. É diferente. Geralmente nós vivemos o inverso. Estamos agradecidos em algumas situações, mas geralmente na nossa vida, como caráter, como essência, nós não somos gratos. Mas Paulo fala que eu aprendi o segredo. Mas então conta o segredo. Qual que é o segredo? Que segredo é esse? Eu já falei um bocado, eu não sei se eu vou conseguir resumir todos os segredos dele, mas a gente vai vendo algumas coisas que ele vai falando, a gente vai tendo algumas percepções. Então, a gente vai ver algumas coisinhas, tá bom? A gente não vai conseguir ver tudo. Mudando conceitos e pensamentos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já foi para o litoral? Todo mundo geralmente já foi, né? Os mais antigos já foram de Kombi. Quem já foi de Kombi para o litoral? Já, né? Fez aquela lotação, a família toda, aquela galera, frango, panela de pressão, farofa, enfia no carro ali, que suco, e vai para a praia. Já foi assim na praia? Já, né? Cara, é uma alegria, é legal pra caramba. Você programa, você fica ansioso, você, né? Talvez hoje já são outros carros, mas os mais antigos vivem nesse momento. Agora, eu não sei se você viveu esse momento também. Talvez não foi com a Kombi. Eu já vivi com a Kombi isso daqui. Mas pode ser que tenha sido outro carro. Que é esse daqui, ó. Você já passou por isso, não? Já, né? Carro é uma bênção. E quebra, carro quebra. Você já teve que empurrar carro, não? Quem já teve que empurrar carro? Cara, bastante gente, hein? E, cara, qual que é a sensação que você tem? Não curtir, né? Cara, se pudesse evitar de passar por isso, era melhor. Não, é terrível, você está empurrando o carro. E a mania que as pessoas têm, inclusive você e eu, de ficar olhando os caras empurrando o carro. Você fica olhando, você passa olhando assim, não sei, chama atenção, né? E você gosta de olhar, para ver quem que é, né? É um negócio que dá uma curiosidade. E a pessoa que está empurrando, você vai empurrando, você olha assim, são os caras olhando assim. Tem uns que são meio folgados, dá uma buzinada para tirar uma com você. Cara, a sensação é ruim, não é? Então, quando você pensa assim, eu vou para a praia, eu vou com uma galera, e o carro não está muito bem, o que você vai tentar fazer? Vai tentar evitar o problema. Porém, a gente não consegue evitar todos os problemas da vida, e a gente fatalmente cai nesse... Né, acontece. Qual o conceito que você tem de um carro quebrado indo para a praia, na serra?
é a pior possível. Mas eu quero dizer para você que os momentos difíceis, ou a forma como você pensa, a forma como você interpreta, isso vai gerar dentro do seu coração gratidão ou não. Você já parou para pensar? Vamos tentar mudar o nosso conceito a respeito de carro quebrado na serra, empurrando. Será que a gente não pode pensar de outra forma? Bom, aconteceu. Já está lá, você já está lá, certo? Qual a oportunidade que você tem ali? De repente, você está meio mal resolvido com a tua esposa, ou o negócio acaba de vez, você chuta o pau da barraca, ou de repente é um momento em que você pode aproveitar que está esperando o guincho, ou está esperando um socorro, e bater um papo. E aquela farofa que você levou no carro, de repente você vai abrir ali, cara, vamos fazer um piquenique. Qual foi a última vez que você fez um piquenique com a família? Porque você não aproveita o momento ali, o frango está ali, a farofa está ali, o quissuco está ali. Senta ali, junta as crianças e fala, vamos comer juntos. Você pode curtir esse momento, não pode? De repente vai ser um momento em que você vai se relacionar com seu filho. É um momento em que seu filho vai ver, ou sua filha vai ver como você se comporta nos momentos de crise, nos momentos difíceis. É aí que ele aprende muitas coisas. São esses momentos que são marcantes na vida da gente. Então, o que é que a gente tem que mudar conceitos? A gente tem que mudar a forma como pensamos e como encaramos as situações. Todas as situações podem se tornar oportunidades para a gente aprender alguma coisa, para a gente criar um momento diferente. Tudo bem que o pessoal está olhando, buzinou, dá um tchau também. Um dia vai acontecer com você também, ué. Provavelmente se ele buzinou porque aconteceu com ele, entendeu? Ele está descarregando a mágoa dele em você. Então, acontece com todo mundo. Então, curta o momento. A gente tem que mudar o nosso pensamento e o nosso conceito a respeito das coisas, pensando de que aquele momento pode ser diferente. E é isso que Paulo fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mude os seus pensamentos, mude o seu conceito. Eu não sei qual é o seu conceito a respeito de Deus. Eu não sei qual é o seu conceito a respeito da vida. Eu não sei qual é o seu pensamento a respeito de todas as provações que você está vivendo. Mas em Deus, você pode reescrever os teus pensamentos, você pode repensar os teus conceitos. E a palavra de Deus diz assim, que você pode comprovar, quando você vai tomando o propósito, tá bom, eu quero entender de verdade quem é Deus. Tá bom, eu quero entender qual é o propósito de Deus para mim. Encontrar a razão da minha existência. Quando você sinceramente começa a buscar esse entendimento, você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Paulo fala. O apóstolo Paulo, essa imagem é de um filme, mas retrata o encontro que Paulo teve com Jesus. Só que Jesus não estava mais aqui fisicamente nessa terra, mas mesmo assim Jesus aparece para Paulo. E Paulo, qual era o pensamento dele? Qual era o princípio dele? Qual era o conceito dele? As pessoas que seguem a Jesus são mentirosos, são enganados e são enganadores, são charlatões, são picaretas. Eles estão trazendo uma doutrina errada para o nosso povo. Eles estão iludindo as pessoas. Esse era o princípio e o conceito do Paulo. E dentro desse princípio, o que ele fazia? Perseguia essas pessoas que falavam e anunciavam mentiras, que eram os cristãos, que falavam de Jesus. E Paulo estava perseguindo essas pessoas, estavam prendendo essas pessoas, estava consentindo na morte dessas pessoas por apedrejamento, porque eles eram enganadores, charlatões. E em um momento ele se encontra com Jesus. Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E Paulo fala: Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E a partir desse momento, ele reconstrói todo o pensamento que ele tem a respeito de Jesus. E ele se torna um dos maiores pregadores do Evangelho.
milagres e sinais e maravilhas foram feitos através deste homem. Pessoas foram restauradas e transformadas, e famílias foram transformadas, porque ele um dia pregou o evangelho. E por causa desse evangelho que ele estava preso, e é por causa desse evangelho que ele cantava e louvava a Deus. Uma das coisas que ele diz é: eu não me envergonho desse evangelho, porque o evangelho na qual eu creio é poder de Deus para restaurar as pessoas, para salvar as pessoas, para curar as pessoas. Ele refez os seus conceitos e pensamentos. Então também, talvez seja a hora de você repensar os seus conceitos, os seus pensamentos, os seus princípios. Mas você faz esses princípios e conceitos olhando para a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que você não vai se frustrar. Uma outra coisa que Paulo fala é a respeito de redefinir os valores da vida. Foi feito, tem uma pessoa que escreveu um livro, chama Bronnie Ware. Ele era uma pessoa que trabalhava na área médica e acompanhou muitos pacientes no momento em que as pessoas iam partir, na hora da morte. E ele então acompanhava essas pessoas, conversava com essas pessoas, batia um papo com essas pessoas que estavam no momento terminal da sua vida. E a partir dessa pesquisa que ela fez, das anotações que ele fez, ele escreveu um livro. E o livro fala a respeito de 5 maiores arrependimentos diante da morte. O que as pessoas sentiam, qual arrependimento que elas tinham, o que as faziam frustradas a respeito da vida no momento da sua morte. E ele então descreve esses 5 arrependimentos que são muito interessantes. E a gente vai conduzindo a nossa vida conforme os valores que a gente tem. O que é importante para você? O que é prioridade para você? O que onde você vai gastar a sua energia, onde você vai gastar o seu tempo. Então, os valores determinam aonde você investe a sua vida. E então, eu achei interessante esses 5 arrependimentos. 1. Deveria ter arriscado mais pelos meus sonhos. As pessoas estavam arrependidas de não terem feito aquilo que elas sonhavam, aquilo que elas desejavam no coração delas. E as pessoas estavam arrependidas porque elas viveram mais a vida que os outros queriam que ela vivesse, do que ela queria ter vivido. Isso foi um arrependimento das pessoas. Aí você pode pensar, então eu acho que era para construir casa, para ter um carro. Não tem muito a ver com isso, porque você vai perceber os outros arrependimentos que não tem a ver com conquistar coisas. Mas isso tem a ver com propósito. Cada um de nós, você e eu, nós temos um propósito nessa terra. Você não está aqui por acaso. Só que o seu propósito é diferente do outro. O meu propósito talvez seja diferente do teu. O propósito que Deus determinou para você e para a sua vida, talvez são diferentes. Cada um tem o seu propósito e uma razão para existir nesse mundo. E nós temos um tempo para fazer isso. E é interessante que quando a gente não cumpre esses propósitos, a gente vive frustrado. Pode ser que um propósito teu é abrir uma ONG, trabalhar com animais, trabalhar com idosos. Talvez seja para trabalhar com mulheres em risco, ou crianças em risco, eu não sei. Talvez o seu propósito é proteger o meio ambiente, não sei. Aquele sonho, talvez o seu propósito é ajuntar e distribuir presentes para as crianças no final do ano. Talvez o seu propósito é ir para algum lugar em que há necessidade, as pessoas não têm dinheiro e você quer servir com a tua profissão, com o teu talento. Não sei qual é o seu propósito, mas uma coisa arde no coração da gente. E é sobre esse propósito. Às vezes a gente passa a nossa vida sem cumprir isso. Não deveria ter trabalhado tanto. Esse é outro arrependimento. Sabe por quê? Isso acontece a maior parte com os homens. Eu deveria ter passado mais o meu tempo com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que eu mais amo. Esse é um arrependimento que chega no final da vida. Por que a gente trabalha? Porque a gente trabalha igual doido.
para a gente ter coisas. Sim, para você suprir a necessidade da sua família. Mas muitas vezes a gente trabalha tanto para poder ter coisas, para adquirir bens, para poder ter fama, sucesso, posição social. Isso é trabalho. É ruim trabalhar? Não é ruim trabalhar. Você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar. É bom trabalhar, isso faz bem para a gente. Mas o demais é um arrependimento que as pessoas trazem no final da vida. Deveria ter expressado mais para não ter ressentimentos. Sabe o que tem a ver com isso? O que tem a ver? Perdão. As pessoas vão para o leito, no fim da vida, com muitas mágoas, muitos ressentimentos. E naquele momento, muitas vezes, não é possível chamar alguém e falar, olha, me perdoa. Olha, eu quero te perdoar. É um arrependimento que as pessoas têm. Outra coisa é, gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Na hora que você vai partir, a gente começa a sentir saudade de pessoas que foram especiais para a gente. E essas pessoas comentam assim que elas têm arrependimento de ter deixado amizades por bobeira, por besteira, por pequenas coisas de desentendimento e de ter quebrado o relacionamento. E as pessoas começam a sentir falta dessas amizades. Queria ter escolhido ser mais feliz. Sabe o que as pessoas percebem? Que a felicidade, a alegria, é uma decisão. Você decide. É por isso que Paulo fala, olha, alegrai-vos no Senhor, é um mandamento. Se é um mandamento, é uma possibilidade de você escolher. Possibilidade no seguinte sentido, olha, eu estou falando, olha, seja feliz. Isso significa o quê? Opa, então está nas minhas mãos ser feliz ou não. De ser alegre ou não. E o arrependimento das pessoas, as pessoas percebem que eu deveria ter sido mais feliz. Me alegrado com pequenas coisas. Ter curtido os pequenos detalhes da vida. Deveria ter escolhido ser mais feliz. São os 5 maiores arrependimentos. O que tem a ver tudo isso? Valores. O que era importante para as pessoas? Em um determinado momento, era trabalho, era conquistar coisas. No final da vida, o que era mais importante para as pessoas? Relacionamentos, pessoas, amizades, relacionamento com pessoas. Isso era o mais importante e era o que trazia mais arrependimento para as pessoas. E o apóstolo Paulo fala assim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. O apóstolo Paulo, ele tinha fama. Ele era jovem e ele era discipulado por um dos caras mais famosos daquela época. Um dos líderes mais famosos daquela época. Ele era uma pessoa que tinha autoridade. Ele tinha um bom relacionamento com os líderes da nação. Mas ele considera tudo isso lixo. Ele falou que é pior que lixo. Na verdade, algumas versões falam que é esterco. É cocô. Entendeu? É menos que cocô tudo isso que eu tinha. Pelo fato de conhecer a Jesus. Mudança de valores. O que é importante para você? A sua carreira, o reconhecimento das pessoas, talvez o dinheiro, ter coisas, comprar coisas. A gente corre demais e gastamos demais o nosso tempo. Você pode continuar trabalhando, você pode investir na sua carreira, faça o seu curso, pode fazer. Mas não gasta toda a tua vida nisso. Investe em coisa que vale a pena. E sabe onde Paulo investia? Naquilo que era eterno. Naquilo que ele fala assim que dessas coisas que são inestimáveis. Jesus Cristo é o maior bem que eu tenho. Sabe, um dos conflitos que a gente vive na nossa vida, mesmo como cristãos, é justamente isso. Cristo, ele muitas vezes, é um meio que amuleto, entendeu? Para a nossa vida. Jesus me acompanha, Jesus me ajuda, Jesus me dá força nos momentos difíceis. Não. Quem é Jesus para você? Para Paulo, era o mais importante da vida dele. Era seguir a Jesus,
obedecer a Jesus, fazer a vontade de Jesus, conversar com Jesus, ir por onde Jesus mandava ir, obedecer a Cristo. Esse era o principal propósito de Paulo. Ele fazia tudo por Cristo. E ele ficava feliz quando estava sofrendo por Cristo. Mudança de valores. Uma outra coisa que a gente percebe, para terminar, é redescobrir as limitações. Como a gente está falando de carro, eu não sei, algumas pessoas aqui entendem muito de carro. Consegue, se quebrar o carro, você consegue consertar. Eu sou uma pessoa que eu não sei consertar carro. Eu não sei se você é assim também. Vocês também, né? Ainda mais carro de hoje. Antigamente, parecia que você dava um tapa, ele funcionava, mas agora não funciona mais. Assim, isso acontece, eu faço isso. Não sei porquê, mas eu acho que é por desencargo de consciência. Mas quando o carro dá uma pane, eu abro o capô, né, do carro, abro assim, olho assim, eu vejo um monte de fios, de cano, de encanamento, vejo umas correias lá, eu faço assim. No encanamento, nos fiozinhos, dou uma empurrada, deixa eu tentar ligar de novo. Não vai. E eu não sei por que não funcionou, entendeu? Mas essa é a minha forma de consertar carro. Bom, eu não sei se você faz isso também, você faz? Talvez uns que entendem mais um pouquinho, talvez tira a tampinha, né, e depois tampa e liga o carro. Mas, cara, geralmente não funciona. E aí você vê uns mecânicos de plantão com gravata, celular, né, no meio da rodovia, da avenida, o cara tentando mexer o carro como se entendesse, mas na verdade o cara continua lá. Só se tiver muita sorte, mas geralmente a gente continua lá. De repente aparece o mecânico. O cara vem, olha assim, olá senhor, ou olá senhora, será que eu posso ajudar? Você está precisando de ajuda? E naquele momento você está sem dinheiro, sem cartão, sem cheque, e não tem muito o que fazer, e você acha que o cara quer te explorar, às vezes você acha que é coisa simples, você acha que é um fiozinho, fala, não, o cara vai falar que é engrenagem de não sei o quê, o cara vai me enrolar e o cara vai cobrar uma nota. Não, obrigado. E você dispensa o cidadão, você fica lá tentando fazer o carro funcionar e não vai. Não, eu sei o que está acontecendo. Principalmente homem, né? O homem tem um pouco mais de orgulho nessas coisas e fica lá, né, batendo a cabeça. A gente tem que saber que a gente é limitado. Tem hora que não dá. Filho, não dá. Você vai gastar o seu dinheirinho, não sei, mas você vai ter que depender de outra pessoa. Você vai ter que falar para o camarada, falar assim, olha, você entende mais do que eu. Você tem mais experiência do que eu. Você tem mais conhecimento do que eu. Por favor, pode mexer no treco aí. A gente tem que abrir mão. Tem hora que a gente tem que soltar e deixar para aquele que conhece mexer. É ou não é? E tem que confiar, não é? Se o cara vai te esfolar ou não, mas você tem que confiar. É o que tem para hoje, não é? A gente tem que descobrir as nossas limitações. E sabe uma coisa interessante que Paulo descobre? É a limitação dele. Olha só. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Olha o que Paulo fala. Eu vou me gloriar. Eu vou ficar maravilhado. Eu vou dar glórias a Deus. E com alegria em minhas fraquezas. Nas minhas limitações. No meu até aqui. Eu consigo, daqui para frente eu não consigo mais. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Esse é um dos grandes segredos de Paulo. Eu conheço a minha limitação. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu consigo cuidar da minha família e onde eu não consigo cuidar mais. Eu sei até onde eu consigo educar meus filhos e eu não consigo mais. Eu sei até onde eu consigo trabalhar e desenvolver no meu trabalho e aonde não consigo mais. Eu sei o meu limite. Deus, a partir do meu limite, toma nas tuas mãos. E sabe qual a alegria de Paulo? É se sentir cada vez mais fraco e mais limitado, porque quando você percebe que ali é o seu limite, é dali em diante que Deus começa a agir. Quando você entrega o teu carro para a pessoa, para o mecânico ou para o técnico que está ali para te ajudar,
esse é meu limite, eu apertei uns fios e não deu certo. A partir daqui, Ele vai fazer para você. Ele vai cuidar do teu carro. Ele vai mexer aonde tem que mexer. E sabe o que é mais legal ainda? Que é o sonho de consumo de toda pessoa que quebra o carro na avenida e está na mão. O mecânico fala assim, olha, não é nada. Cara, que sonho lindo. Mas não sei como é que o cara sobrevive, porque o cara tem que comer também, né? Mas, não é uma coisa mais linda? Cara, Deus mandou um anjo. Deus mandou os servos dele. Deus é mais... O que você vai fazer? Cara, muito obrigado, gratidão. Deus te abençoe. Cara, eu não sei como te pagar. É isso, eu não sei como fazer. Eu não sei como... O que eu posso fazer por você? Eu estou sem dinheiro, não tem nada. É essa a sensação que a gente tem quando a graça de Deus começa a atuar na sua vida, na minha vida. Deus, eu não consigo. Mas eu te dou graças porque o Senhor atuou, porque o Senhor transformou, porque o Senhor curou, porque o Senhor fez algo. Eu não conseguia, eu não podia, não dava para fazer. Isso, por isso que Paulo fala, olha, eu dou glórias, eu me alegro, eu me regozijo nos meus limites. Então, larga o seu orgulho de lado, deixa Deus agir, deixa o irmão ou a irmã te abençoar, deixa as pessoas te abençoarem, deixa as pessoas, muitas vezes, cuidar de você também, deixa as pessoas te abraçarem, orar por você. Nos nossos limites a gente vai vendo a graça de Deus, e a gente vai se alegrando de como Deus é maravilhoso na vida da gente. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque é Ele que me fortalece. Na minha fraqueza, é Ele que me fortalece. Não significa que você vai ter tudo nessa vida, que você vai ter sua casa dos sonhos, seus carros, ou não sei o que você sonha. Às vezes a gente pensa que, o pessoal gosta de usar esse versículo falando que Deus vai dar tudo. Eu vou ter aquele marido abençoado, eu vou ter aquela esposa abençoada, eu vou ter filhos lindos e maravilhosos, eu vou ter o emprego do meu sonho, eu vou ter uma carreira de sucesso, tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode te dar, mas pode ser que não. Paulo fala assim, eu aprendi a viver feliz. Aprendi o segredo de viver feliz em qualquer circunstância. Se você continuar lendo o versículo, seja na fome ou na fartura. Seja na abundância ou na escassez. A alegria de Paulo não estava nos valores desse mundo. Então, nós precisamos, no final de tudo, da graça de Deus para sermos gratos. Nós precisamos entender o nosso limite e permitir que Deus comece a agir na sua vida, na minha vida. Aí a gente vai começar a se alegrar das maravilhas que Deus faz. E depois você vai ver, continuando lendo lá, você vai ver o que Deus fez, o propósito que Deus tinha na prisão de Paulo. Tem algo muito especial lá. Depois eu quero incentivá-los a ler esse texto, porque é um texto maravilhoso. O livro de Atos é muito legal, porque a gente vê muitas coisas que Deus fazia no dia a dia da vida das pessoas. E como as pessoas, ao mesmo tempo, eram perseguidas, mas ao mesmo tempo elas se alegravam em Deus. Podemos fechar nossos olhos? Vamos terminar com uma oração. Você pode ficar de pé, nós oramos juntos. Senhor nosso Deus, como pessoas, como seres humanos normais que somos, a nossa primeira reação, Senhor Deus, a nossa essência muitas vezes é de ingratidão, de murmuração,
críticas destrutivas, de palavras que machucam, que magoam, palavras que não edificam outras pessoas, que não consolam. Essa é a nossa reação natural, como pessoas. Senhor, nós entendemos que o nosso limite é esse. E precisamos da Tua graça, Senhor Deus, nessa manhã. Uma coisa que o apóstolo Paulo diz também, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. A Tua palavra, Senhor Deus, nos fala, nos mostra claramente que a vida em Deus é alegria, é gratidão, é regozijo. E o próprio homem, Senhor Deus, em suas pesquisas, tem percebido, Senhor Deus, que a alegria faz bem para a humanidade, para as pessoas, para os relacionamentos, para a própria saúde das pessoas. Senhor Deus, ajuda-nos a redescobrir a alegria de viver no Senhor. Senhor Deus, nós entendemos que viver em Cristo, viver Te seguindo, viver crendo no Senhor, não deve ser uma vida de peso, uma vida pesada, uma vida de ordens e mandamentos e legalismo, Senhor Deus, que massacram as pessoas, e como muitos fazem. Pelo contrário, viver em Cristo é viver em alegria em todas as circunstâncias. É isso que a gente vê no Paulo, na vida do apóstolo Paulo. E hoje, Senhor Deus, nos tempos de hoje, onde vivemos, Senhor Deus, uma geração, Senhor Deus, com tantas dores, com depressão, com uma estima, Senhor Deus, tão baixa, pessoas que terminam e acabam com a sua vida porque não encontram razão de viver, por causa da tristeza profunda com que nós estamos vivendo. Senhor Deus, ajuda-nos a redescobrir a alegria de seguir ao Senhor, a alegria de Te servir, a alegria, Senhor Deus, de viver nesses poucos anos que a gente tem nessa terra. E ajuda-nos a transbordar dessa alegria e dessa gratidão para as outras pessoas. E que elas também sejam contagiadas e com desejo de Te conhecer, de Te seguir. Essa é a nossa oração. Nós oramos a Deus para que esta comunidade e das pessoas também que estão assistindo, Senhor Deus, a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra através do vídeo. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que a alegria do Senhor encha essa terra, Senhor Deus. E faz-nos canais da alegria do Senhor. É o que nós oramos e Te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, e a comunhão e a alegria do Teu Espírito Santo seja derramada abundantemente sobre cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu só tenho um aviso. Obrigado, Min. Eu vou dar um aviso rapidinho. Olha, demorou, mas ficou pronto. Esse é um calendário da